Hoje eu quero que você analise comigo, hein? Duas histórias envolvendo irmãos gêmeos. Irmãs, na verdade. Tem um tempo que eu vivo repetindo isso na sexta-feira. As histórias que mais causam medo não são as que envolvem o sobrenatural. Não. É muito fácil dizer que o sobrenatural não existe, não é? Só quem já viveu na pele sabe como é. E é por isso que histórias reais são muito mais sinistras. Porque elas podem acontecer comigo, com você, com o seu vizinho. As gêmeas Gibbons sempre apareciam nos jornais. Eu tenho até esse aqui guardado já faz muito tempo. Olha só, vou ler para você aqui. June e Jennifer Gibbons, nascidas em 11 de abril de 1963. Nasceram em Barbados, no Caribe. Olha só. E ficaram mundialmente conhecidas como as Gêmeas Silenciosas. Logo depois de nascerem, a família mudou-se para um povoado no país de Gales. Um povoado pequeno. Não havia famílias negras por lá. E talvez tenha sido por isso que elas se tornaram inseparáveis desde cedo. O bullying, a segregação. Os primeiros anos delas não foram nada convencionais. Elas aprenderam um idioma chamado crioulo bajan, o que tornou complicado compreender o que as duas falavam. Ficou ainda mais difícil depois de alguns anos, quando elas começaram a falar bem rápido o idioma, quase como se tivessem criado uma variação própria. Os adultos deixaram de entendê-las depois de um tempo. Apenas a irmã mais nova, Rose, ainda conseguia se comunicar com as duas. Some isso ao fato de que elas também faziam de tudo para deixarem seus movimentos sincronizados. E temos uma situação, no mínimo, bizarra. Os pais de June e Jennifer não se preocuparam no começo com o jeito das filhas, mas quando perceberam que não era só uma fase, eles a enviaram para fazer tratamentos psicológicos. Só que de nada adiantou. Ninguém conseguia descobrir o que estava passando pela cabeça das duas. Aos 9 anos, as gêmeas mudaram de escola e passaram por problemas ainda maiores com o bullying, o que as deixou mais reservadas. A diretora da instituição até permitia que elas saíssem mais cedo para evitar qualquer tipo de problema na saída. Essa situação se prolongou até elas completarem 14 anos, época em que a família decidiu tomar medidas extremas. Apoiados pelos terapeutas, o pai e a mãe das gêmeas decidiram enviá-las para um internato, mas não para o mesmo. Cada uma foi para uma instituição diferente, tudo para que elas diminuíssem aquela forte ligação. Só que o resultado não foi como esperado. Uma de cada vez. Elas começaram a ficar em estado catatônico. Até que chegou um ponto em que elas não se mexiam durante horas. Os pais não viram outro jeito senão juntá-las mais uma vez. E foi aí, como dizem, que a trama engrossou. A relação das duas se tornou mais estreita. E por causa de um diário que ganharam de Natal, em 1979,
elas começaram a escrever histórias. No início, eram histórias de romance, mas à medida que foram desenvolvendo as narrativas, as histórias começaram a ganhar características estranhas, algumas até criminosas. Como em um dos livros de Jennifer. Ela escreveu que um médico mata seu cão para usar o coração do animal no filho. E aos poucos, a vida começou a imitar a arte. Primeiro, com algumas manias estranhas, tipo, quem acordaria primeiro pela manhã? Ou qual respiraria enquanto a outra segurava o ar? E depois vieram os crimes. Elas começaram com roubos, depois partiram para agressões, até chegarem a um incêndio criminoso. Há quem diga que as duas até tentaram matar uma a outra, mas sempre faziam as pazes. Por causa dessa situação, em poucos anos, as gêmeas foram internadas em Broadmoor, um hospital psiquiátrico de segurança máxima. E sabe quanto tempo elas ficaram lá? Não. Pode dar um chute. Cerca de 14 anos. O tempo no hospital não foi nada bom. Um verdadeiro inferno, provavelmente. Ao lado de psicopatas e criminosos, as gêmeas Gibbons deixaram de lado seus romances e passaram a escrever sobre seus dias presas. Um momento tão horrível que fez a saúde de Jennifer decair consideravelmente, a ponto dela desenvolver um distúrbio neurológico. Foi nessa época, antes de saírem, que elas fizeram um pacto, não com o diabo, mas entre si. Uma não poderia voltar a falar normalmente enquanto a outra estivesse viva. De alguma forma, não se sabe como, Jennifer foi a escolhida nesse sacrifício. Em março de 1993, quando estavam sendo transferidas para um hospital com menor segurança, Jennifer faleceu de um mal súbito na ambulância que levava as duas. De acordo com a autópsia do corpo, não havia sinais de violência, envenenamento ou agressão. Jennifer morreu por miocardite aguda, que segundo esse livro aqui, é uma espécie de inflamação súbita no coração. Juni disse que a irmã repousou a cabeça em seu ombro e disse suas últimas palavras. Por fim, estamos livres. E pelo visto estavam mesmo. Depois que a irmã morreu, Juni cumpriu o acordo e passou a viver como as outras pessoas. Ela se relacionou e passou por vários profissionais que disseram que ela não tinha nenhuma doença psiquiátrica. Hoje, Juni tem 57 anos e mora pacificamente perto dos pais no país de Gales. Mas o que ninguém sabe é o que realmente aconteceu entre ela e a irmã. E enquanto eu pesquisava sobre esse caso, me lembrei de outro que falei lá no início. Esse é mais recente e acabou sendo destaque em várias televisões do mundo. Até porque um programa da BBC conseguiu registrar um dos momentos cruciais. Ursula e Sabina Eriksson são as protagonistas. Elas nasceram em novembro de 1967 e nunca aparentaram representar risco para si mesmas ou para outras pessoas.
até 2008. Ao contrário das Gibbons, as Erickson se separaram e tiveram vidas diferentes. Naquele ano, Úrsula, que morava nos Estados Unidos, foi visitar a irmã na Irlanda. E parece que esse encontro despertou alguma coisa dentro delas. De uma hora para outra, ambas decidiram viajar para Liverpool. E naquele momento, já estavam demonstrando um comportamento agressivo nada comum. Tal comportamento fez com que as duas fossem expulsas de um ônibus que as levava para a próxima parada, Londres. Digamos que uma coincidência as salvou. Entre um e outro problema, elas começaram a andar no meio da estrada e ficaram passando entre os carros em alta velocidade. A sorte era que a tal equipe da BBC estava fazendo filmagens com policiais. Então, as autoridades conseguiram agir rapidamente. O problema é que elas pareciam estar com suicídio na cabeça. Logo depois de serem detidas, Úrsula conseguiu se livrar do policial e correu em direção às rodas de um caminhão. Quase no mesmo instante, Sabina saiu correndo e foi atingida por um carro. O incrível é que as duas sobreviveram. Úrsula quebrou as duas pernas e Sabina teve apenas ferimentos leves. E quando eu digo leves, quero dizer que ela conseguiu se levantar para tentar fugir e ainda atacou uma policial. Sabina acabou sendo presa, mas no dia seguinte parecia tão normal que foi liberada da delegacia. E esse foi o erro. Em questão de horas, assassinou um homem que ofereceu abrigo para ela e acabou pulando de uma ponte de 12 metros, enquanto era perseguida pelas autoridades. Sabina sobreviveu mais uma vez, mas foi condenada a 5 anos de prisão. Poderia ter sido mais, se não fossem os advogados que provaram que ela não estava bem. As duas irmãs foram consideradas fora de perigo depois de um tempo. Mas o que aconteceu naquele dia ainda é meio nebuloso. Acredita-se que elas tenham sido vítimas de um transtorno psicótico compartilhado, conhecido como folia D. Em casos como esse, duas pessoas acabam compartilhando os sintomas de delírios psicóticos. E sabe com quem ele é mais comum? Com pessoas da mesma família. Lembre-se do que eu te falei. O perigo pode estar aí, ao seu lado. Ou quem sabe, em você.